Então você coloca o fotolito na chapa, então você aperta, você divide ele na chapa, por exemplo. Então você divide ele aqui, mais ou menos no meio da chapa, e você dá aqui uns 3 centímetros, 4 centímetros para aquele lateral. Então todas as cores que você for colocar, você coloca na mesma posição com a régua. Você mede com a régua, mudou, mediu aqui 4 centímetros, por exemplo aqui, 5 centímetros. Aí você mede 5 centímetros e aqui 4 centímetros. Aí você pega todas as 4 cores, você coloca todos eles no mesmo lugar, na régua aqui dentro do salão de você. A partir do momento que você pegou, acertou aqui, tal, beleza. Agora, então você traz a chapa pra cá. A chapa que tá lá com o fotolito em cima, você põe aqui. Bom, às vezes estou aqui e tal. A máquina, e ele faz o quê? Se você olhar aqui do baixo, ele prensa o fotolito na chapa, na camada. Para justamente não entrar ar, porque se entrar ar você perde a imagem. Então ele tem que estar bem pressionada, bem encostada na camada, para a imagem pegar por aqui. Ela elimina o ar, tá vendo? Ela pressiona, ela suga. Na verdade, ao invés de ela soprar, ela suga. Ela suga para ter um contato no... E aí tem o temporizador para você ver o tempo que é de gravação. Esse aqui é o tempo de gravação, que você pressiona ele começa a descontar para você fazer o quê? Que tem o tempo certo da chapa, para você não dar muito mais tempo, senão a luz pode queimar a chapa também. Ou não gravar direito. Mais ou menos. Você dá menos, às vezes ela pega sujeiras, ela não revela direito. Se você coloca mais, ela pode perder ponto, porque ela queima mais a chapa do início. Aí você vira a imagem ao contrário. Aí você liga aqui. Aí ela fica exposta à luz. E a luz é que vai queimar a chapa. E onde está a imagem no fotolito, a luz não passa. A luz, ela não ultrapassa aonde está a imagem. Então a camada da chapa, ela continua lá. E aonde não está a imagem, ela queima. A luz queima. Aí a imagem que está, que a luz não penetrou, não queimou, ela vai ficar o quê? Ela, a partir do momento que você revela a chapa aqui, ela tira toda a camada que não é necessária e ela só fica onde a luz não penetrou. O que a gente fala, aí agora ficou a chapa revelada. A chapa ela vai aqui, ó. Ela vai nesse. Ela fica fixada aqui. Ela é presa, né? Esticada. Aí você estica de um lado e você estica o outro, para ficar bem esticadinha. Ela tá sempre bem em contato com o cilindro assim, entendeu? Tá bem presa. O que acontece? Quando você liga, você vai fazer o trabalho, a chapa está na posição, o cara acerta aqui, depois ele vai acertar a posição do impresso, da imagem no papel normal. Aí ele tem o impressor que faz isso. Quando ele passa por esse rolo, ele molha a chapa. Olha que a chapa ela umedece. Entendeu? Aí ele só tá na água. Por isso que a água tá na água. Onde a chapa está com a imagem aqui, a água não tira. A água não tira, não impede que a tinta entre na imagem. Agora, aonde não tem imagem, ela sempre fica só com água. Aí a tinta não suja. Entendeu? A própria camadinha que tem na chapa, quando a tinta passa, desce a tinta nela. E onde não tem imagem, a tinta passa e não pega nada. Então só fica o quê? A imagem que está da chapa, ela é molhada, ela é jogada a rolaria passa a tinta nela e só pega a imagem nela. Aí você dá o terceiro comando,
a imagem da chapa, ela passa para a blanqueta. Aí a terceira função que faz, a imagem da chapa, ela passa para a blanqueta, certo? Aí aqui a imagem da linha está passando para cá. O papel ele sai daqui, ele entra lá, conforme ele penetra na máquina, ele é prensado na imagem. Entendeu? Aí a fita pega o papel aqui por trás impresso e tocam aqui. Você acerta a serrilha dela, tá vendo? Conforme ela entra aqui, ó, olha lá, você vê lá, ó, ela tá fazendo a serrilha, que é para fazer o destaque. Então aqui, você fez isso aqui, então você acerta ele lá. Tá vendo? Essa é uma maneira de serrilhar. É 24 por 33. No 24 por 33, ele vai ficar o quê? A medida final dele, vamos botar, 23 por 32. Então, vai sobrar meio centímetro para cá, meio centímetro para cá. Meio centímetro para cá, meio centímetro para cá. Depois que é feito todo o acabamento, que está calado, colocando em ordem a via, vem para cá. Coloca no esquadro, onde foi impresso na máquina do esquadro, tira-se meio centímetro daqui, tira-se meio centímetro daqui, tira-se meio centímetro daqui, tira-se meio centímetro daqui. Para ficar retinho, no tamanho normal. Quando é cortado, tem que cortar com margem de refile. Tem a refilar das pontas. Então se chama margem de refile, né? Essa margem que eles deixam. O papel, o formato dele é maior, para justamente você refilar ele e tirar a margem de refile dos quatro lados para você deixar o serviço no formato exato que é o final.